Bom, bora lá. Qual que é a ideia hoje aqui, tá? Eu queria trazer um ponto específico que é um processo dentro do nosso processo comercial, do processo comercial que a gente indica que os nossos alunos executem, que é a parte de criar uma forma de trazer para as empresas, ou para que você vai vender, seja B2C ou seja B2B também, criar alguma forma de diagnóstico gratuito, consultoria gratuito, ou um ponto de contato em reunião, com a principal ideia de agregar para o cliente antes de vender a ele. E por que eu trouxe esse conteúdo aqui hoje, tá? Principalmente porque eu acredito muito que esse processo é um dos processos mais simples a serem executados dentro do processo comercial, no sentido de atração de pessoas, e que, se você aprender a lapidar ele, a fazer a lapidação desse processo, a criar melhorias constantes, você vai vender muito mais, ter muito mais conversão dentro do que você vai criar de funil de vendas. Então, ele é parte muito importante. Eu vou desenhar, vou colocar no mapa mental aqui, para explicar isso de uma forma mais simples para você. Mas o que a gente vai fazer hoje é falar sobre o diagnóstico pré-vendas. Esse diagnóstico, ele pode, no mercado hoje, ele tem vários nomes, assim, então, ó, tem a sessão estratégica, por exemplo, que o pessoal de mentoria usa muito. Tem a... Deixa eu colocar aqui, peraí. Vocês vão ver esses nomes, aí vocês vão entender que vocês vão ver isso em vários contextos. Tem a sessão estratégica, tem a consultoria gratuita, tem o diagnóstico gratuito. E aí, qual que é o princípio aqui para você criar isso, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui desse funil de vendas, só contextualizar antes da gente chegar na etapa diagnóstico, tá? Dentro do que a gente usa de processo comercial, a gente vai ter ali, se a gente for pegar um funilzinho de vendas básico, atração, qualificação e fechamento. Dentro desse processo aqui, a gente precisa interligar todas essas etapas para conseguir um bom resultado no processo comercial. E, como eu falei para vocês numa aula passada, onde a gente estava falando sobre planejamento, crescer o processo ali de vendas e colocar números melhores nesse processo de vendas, eu estou buscando isolar cada etapa e promover melhorias constantes em cada etapa. O que isso quer dizer? Que nós estamos olhando de forma isolada aqui para cada etapa e fazendo diversas melhorias. Então, hoje, eu, Henrique, estou nesse processo mais reflexivo em dezembro agora. Dezembro é um momento que de reuniões de empresa cai um pouco, vocês já devem estar sentindo isso, eu vi o pessoal no grupo ali já mencionando isso, o pessoal empurrando os contratos mais para janeiro, coisas desse tipo. Espero que no próximo ano vocês se planejem para isso, né? Então, planejem o faturamento de vocês, as coisas de vocês para esse momento, porque ele acontece todos os anos e geralmente é do mesmo padrão ali. E eu estou usando esse momento para isolar as etapas e fazer as devidas melhorias. Na atração aqui, a gente tem a atração das redes sociais, então aquele basicão de produção de conteúdo. Aqui a gente produz mais em 2 canais, então Instagram e YouTube. E aí ontem um aluno, que eu estava entregando uma mentoria presencial aqui, me trouxe um questionamento muito importante que já tem interligação com essa questão desse diagnóstico gratuito, que é: hoje eu olho e isolo cada processo de atração aqui, então rede social, anúncios, e aí a pessoa começa aqui, por exemplo, no trabalho do SDR, no processo comercial. O que eu faço? Como a gente tem diversas formas de prospectar, então você tem produção de conteúdo e a pessoa ir no teu link da bio, a pessoa consumir um stories teu e te mandar uma mensagem, você pode vender na sua DM, você pode fazer campanha de mensagem, você pode fazer infinitas formas de trazer, eu consigo imaginar umas 10 formas de você atrair pessoas para conhecer o teu trabalho. O que diferencia, na maioria das vezes, o prestador de serviço de uma agência ou de um bom consultor de marketing, e eu estava conversando isso com um aluno ontem, é que o prestador de serviço, na maioria das vezes, só vai atrair quem já está desejando uma demanda. Então, eu vou dar um exemplo. Quem trabalha, por exemplo, com produção de vídeo.
Geralmente não tem um serviço recorrente, quando tá no início ali, né? Geralmente não tem um serviço recorrente ou vive daquele freela, se o cliente simplesmente te chama e fala assim, ó, e o cara já te gera necessidade, ó, cara, eu quero produzir 5 vídeos, perfeito, 5 vídeos é tanto. Eu quero produzir 10 reels, perfeito, 10 reels é tanto. Esse é o prestador de serviço básico ali, o cara que saiu de uma agência, se tornou um freelancer, etc. A proposta que eu estou trazendo aqui é atrair o cliente para você puxar a demanda e não esperar a demanda chegar até você. Então, o nosso processo aqui, o processo de escalar uma agência, de escalar uma prestação de serviço, não é simplesmente esperar a indicação chegar até você, não é simplesmente esperar as coisas acontecerem e você realmente, efetivamente, fazer acontecer e puxar essa demanda. Para isso, a gente utiliza o diagnóstico como forma de conectar essas etapas. Forma de você ter uma motivação, na teoria ali, gratuita, para trazer o cara para perto. Então, o que eu faço hoje no meu funil de vendas é, eu tenho vários formatos de atrair cliente, mas o processo de qualificação para saber o que eu vou vender nesse cliente, todo ele é feito através do diagnóstico pré-vendas, seja através de um SDR fazendo isso por mensagem, ou seja, através do que a gente chama de closer ali, que é quem faz o fechamento, / diagnóstico mais fechamento. Você pode, inclusive, executar esse processo sozinho. Então, assim, você pode isolar as etapas e entender em qual processo, em qual momento você está e o que você precisa melhorar. Estou sem demanda, precisa focar na atração. Estou com demanda, mas estou fechando pouco cliente, precisa focar na qualificação. Então, aqui você já tem meio que um diagnóstico de onde você vai focar. Não está fazendo muitas reuniões? Seu erro está na atração. Pouca energia de atração. Está fazendo muita reunião e não está fechando? Seu processo aqui está errado na qualificação. E aí isso acarreta mais ou menos fechamentos. Então, isole cada uma dessas partes para entender. Não tenho nenhum cliente, não tenho nada. Comece a pensar nesse processo aqui. E o diagnóstico, ele é um processo muito importante para interligar as coisas. No momento que você atrai, gera interesse e converte essas pessoas. O diagnóstico é um formato muito bom para quebrar aquela questão de como que eu chamo o cara para uma reunião, como que eu trago o cliente mais perto, ou como que eu faço para fazer com que ele preste atenção no meu serviço. E aí eu vou dar um exemplo claro de quem está fazendo no nosso mercado de agências esse diagnóstico muito bem feito, que é o pessoal da V4, por exemplo. O pessoal da V4, eles não divulgam mais nenhum tipo de serviço, nem nada do tipo. Tudo que eles divulgam é um diagnóstico gratuito, onde você vai receber e vai entender quais são os seus canais de vendas e gargalos de marketing para criar um projeto. Agora eu estou falando para criar o seu projeto de marketing ali para 2026. Então, a maioria das grandes empresas, elas usam o diagnóstico para trazer você para perto. Vou dar um exemplo um pouco fora do nosso nicho, mas uma plataforma que vocês usam. A Como, por exemplo. Quando você vai contratar Como, se você está com dúvidas, se você quer entender mais, você pode marcar uma call com eles. Outra plataforma que a gente usa, praticamente você só compra com ligação. Não sei quem já usou em alguma operação cliente, uma plataforma chamada Octadesk. O Octadesk é uma plataforma de chat. Quando você tem mais de um vendedor, não dá para você ficar criando vários WhatsApps. Não faz sentido você ficar criando vários WhatsApps. E aí você contrata a Octadesk, que ela vai centralizar ali os seus canais de atendimento. A Octadesk é uma plataforma que você vai gastar uns R$1.000 por mês ali, por exemplo. Você só faz através de um diagnóstico do seu setor comercial ali, por exemplo. Então, a maioria das empresas, cara, qualquer CRM, etc., se você não é aquele cliente muito pequenininho, se você já é um plano um pouquinho maior ali, você já vai fazer um diagnóstico com eles para conseguir comprar o produto deles. Quais são as motivações desse diagnóstico aqui? Então, por que você faz esse diagnóstico, sessão estratégica ou consultoria gratuita? Primeiro, para você ter um primeiro contato extremamente inteligente, então você agregar para a pessoa antes de ficar oferecendo algo. Então, por exemplo, muitas vezes, e isso é uma coisa meio bizarra que vocês têm essa dificuldade, que é, muitas vezes você já quer fazer um anúncio querendo vender um produto. Principalmente quando a gente fala da agência. Você já quer fazer um anúncio vendendo a parada, você já quer fazer um anúncio para o cliente vir pronto para comprar. Seria muito bom se fosse assim. Mas quando você quer gerar um certo volume, você sabe que não é assim que funciona. Então, a gente precisa de alguma isca, de alguma forma para puxar esse cliente.
E a forma que a gente utiliza é agregando para o cliente antes de oferecer. E um erro de vocês é que vocês fazem conteúdos, quem já produz, faz conteúdo muito bom, e aí não sabe fazer conteúdo para os anúncios, por exemplo. Então, vocês fazem conteúdos muito bons, vocês produzem stories bons, vocês produzem reels muito legais. Tem gente aqui que, eu não sei nessa call aqui, mas tem gente que já sabe fazer YouTube, já sabe fazer umas coisas mais robustas ali, mas esquece disso na hora de fazer o anúncio, por exemplo. E quando vocês entenderem isso, os anúncios de vocês vão começar a funcionar, que é o anúncio nada mais é que um conteúdo com CTA. Então, o anúncio é um conteúdo. E aí vocês meio que quebram essa barreira na hora de fazer um anúncio ali. Vocês já querem ofertar no teu anúncio. E no nosso mercado, que hoje se torna um mercado onde você produz conteúdo, atrai pelo educacional e fecha o serviço, o anúncio também tem que ser algo educacional. Então, você tem que entender esses fatores na hora de atrair clientes. Outra coisa muito boa, posicionamentos. Diagnósticos geram muito posicionamento. Por quê? Você para de se posicionar como um prestador de serviço e começa a se posicionar como um consultor e especialista. Então, isso muda o âmbito um pouco de, tipo assim, cara, o que se espera de um prestador de serviço? Que ele vai fazer para mim? E isso daqui funciona muito na hora de fechar o cliente, conseguir... Eu acho que isso daqui, para quem nunca entendeu, o como cobrar mais, vem muito disso daqui, que é, como que um prestador de serviço normalmente se posiciona? 20 posts por R$600, R$800, gestão de tráfego por R$1.000, R$1.200. Quando você sai da posição de prestador de serviço e vai para um consultor e especialista, a tua proposta tem mais valor. Por quê? Porque o cara não quer comprar só aqueles 20 posts. Ele quer comprar o que você entende sobre aquela execução, o que você vai fazer de diferente de um prestador de serviço. Por isso que quanto menos operacionalmente é prestação de serviço. No mundo de venda, é mais consultoria e ser especialista em algo que vai tornar o cliente fazer mais vendas ali. O objetivo principal desse diagnóstico é encontrar qual é o cenário atual desse cliente. Então, a missão do teu diagnóstico é, e aí eu vou trazer aqui, tá? Que é o que eu quero lapidar com vocês, é o script. Então, o que a gente vai fazer pré e como que você executa aqui o diagnóstico. Então, eu trouxe como eu estou executando e como eu estou usando os passos do diagnóstico para fazer melhorias. No diagnóstico, o que eu quero trazer? Saber qual é o cenário atual do cliente, saber quais são os gargalos reais, então o que efetivamente ele tem de problema para ser resolvido, os números que ele não monitora, então mostrar para ele que existem coisas que ele pode melhorar ali, e as oportunidades que ele... Deixa eu ver. E as oportunidades aqui, então as oportunidades que ele tem. As oportunidades que ele tem e ele não visualizou ainda. Então, você vai, às vezes, entrar numa empresa que não faz anúncio, por exemplo, vende só no offline. É uma oportunidade de gerar outro canal de vendas. Você vai trabalhar com alguém, por exemplo, cara, o cara é um advogado, só vende ticket baixo por indicação, etc. Você vai trazer um posicionamento diferente, por exemplo. Mas aqui, você vai entender qual é esse cenário, quais são os reais gargalos, os números que ele monitora e as oportunidades que ele tem. Soube disso daqui, a intenção é que você use isso na hora da venda. Que você reflita sobre esses problemas e gere uma solução sobre esses problemas para ele. Deixa eu ver o chat. Peraí. Acho que muitos de nós e até outras agentes estamos parados justamente por nos comunicarmos muito mais como prestadores de serviço do que como consultores. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui. É um aluno, eu acho que ele não está aqui na mentoria agora. Eu estou trabalhando numa mentoria individual com o aluno que ele quer vender mais identidades visuais. Então, assim, ele tem uma cartela de clientes de social media, só que não é o que ele gosta de trabalhar. Ele começou como... Ele começou trabalhando com identidade visual, o mercado e o nosso modelo de negócio tornou ele uma agência de social media, mas ele não gosta dos bastidores de uma agência de social media. Não gosta da ideia de produzir conteúdo para outras pessoas. Vocês sabem os problemas que isso tem se você não se organiza para fazer um tráfego, para fazer uma estratégia bem feita. Perfeito. O que ele quer agora, por exemplo, é fazer mais identidades visuais. E aí, trazendo esse exemplo aqui. Quando a maioria das pessoas, prestadoras de serviço, vai divulgar um serviço de identidade visual, na maioria das vezes é preço,
Então, assim, cara, geralmente para as empresas muito pequenas, o menor preço vence. A pessoa só pensa na estética e pensa muito pouco na estratégia do projeto, e ele quer trabalhar com projetos maiores, então ele queria vender essa etapa estratégica. A etapa estratégica, vamos supor, ele estava me falando de uma barbearia que veio através de um anúncio. O processo é, o que nós estamos fazendo? Nós organizamos os processos dessa operação e em seguida nós vamos começar agora, nós começamos há 15 dias, um funil de vendas com anúncio ali. Nesse funil de venda, nós estamos atraindo as pessoas com uma oferta de identidade visual. Só que está aí o segredo, que é, se você vende identidade por identidade, para uma empresa pequena, é só uma identidade. O que nós agregamos para ele? Nós trouxemos a pessoa para um diagnóstico, e aí nós estamos anexando, tirando esse trabalho de executar o social media para 2.500 a identidade visual e mais 2.500 uma consultoria de posicionamento, onde a pessoa vai aprender a executar o pós-identidade visual, aprender a usar a identidade visual na rede social dela, aprender a usar as fontes corretas no vídeo, a iluminação correta que vai chamar, como fazer, que vai trazer a identidade visual dela para perto, todo o contexto que é pós-identidade visual, que é, na maioria dos prestadores de serviço, trava. Entrega um logo, um cartão de visita, meia dúzia de uma paleta de cor, meia dúzia de asset lá, camisetinha, polinho, coisa do tipo, acabou o trabalho. É o que todo mundo faz. O que a gente vai fazer para cobrar mais é utilizar, porque aí é o importante. Por quê? Nos diagnósticos, a gente entendeu que a gente só aumentaria o ticket se a gente oferecesse algum outro serviço, e a gente entendeu quais são os gargalos reais, que é o que a pessoa não sabe o que fazer pós o logo, por exemplo, que ela não monitora nenhum número e que ela tem a oportunidade de se posicionar da forma correta. Tudo isso vem a partir do diagnóstico. Se ele só tentasse, a pessoa chamou R$600 de identidade visual, ele ia vender uma ou outra, mas ele está vendendo projetos maiores agora, já está tendo demanda através dos anúncios, porque está conseguindo atrair com a oferta correta, está fazendo diagnóstico de marca e oferecendo esses projetos ali, está tendo uma aceitação muito menor. São só 15 dias de funil ali, eu não sei te precisar qual é o resultado final disso, mas logo, logo eu vou conseguir trazer esse case para vocês também, que é bem legal. Qual que é a estratégia pré-diagnóstico, tá? O que você precisa fazer pré-diagnóstico? Duas coisas que você tem que focar. Evitar o lead curioso. Então, o Kennedy estava conversando com a gente na semana passada sobre o fato dele estar fazendo praticamente para um fechamento 7 calls. Muitas vezes ele não está qualificando da forma correta para trazer um lead que efetivamente quer comprar. Então, não é simplesmente você trazer qualquer pessoa para o diagnóstico. É trazer a pessoa que tem um problema que você resolve. Então, você tem que entender que você resolve aquele problema e que tem capacidade de pagamento. Como que você executa essas duas coisas? O trabalho de SDR vem exatamente para isso, que é o filtro. Entender qual que é a dor da pessoa. Vamos supor, chegou um lead para mim lá. Primeira coisa que eu vou fazer, entender sobre a empresa dela e pedir as redes sociais. Vocês, como estrategistas de marketing, estratégia de rede social, bateu o olho numa rede social, vocês sabem se a pessoa fatura ou não fatura, né? Facilmente vocês olham e falam, cara, esse cara vende, esse cara não vende. Então ali já é um primeiro filtro. Olhando o potencial também, você já consegue ver se a pessoa tem potencial ou não. E isso é muito básico. Às vezes você olha o nome da rede social da pessoa e fala assim, cara, ela não tem noção nenhuma do que ela tá fazendo. E aí, às vezes, vai ser só mais um lead curioso. Vai ser só mais uma pessoa querendo sugar o diagnóstico gratuito ali e efetivamente ter algo gratuito. Então, não é simplesmente trazer qualquer pessoa. É tentar lotar a agenda de vocês com boas pessoas. A não ser que você tenha algum sistema, por exemplo, como a gente tem aqui, que a gente tenha produtos de entrada, por exemplo, de R$500, que vale a pena você fazer uma call por R$500 ali. Então, se você tiver algum sistema assim, uma pequena consultoria, um processo simples de reunião, às vezes vale a pena fazer com leads curiosos também e tentar converter eles. Mas o importante é você validar quais foram as tentativas, quais são as frustrações. Faria, assim, 3, 4 perguntas que vocês vão fazer pré-diagnóstico no WhatsApp. Pode ser através do formulário, ou pode ser através do próprio WhatsApp mesmo. Eu faço através do próprio WhatsApp. Não coloco mais etapas de formulário ali no WhatsApp para a pessoa preencher. É uma conversa de 5, 6 perguntas e convida para reunião.
e aí você vai validar isso. Trazer a pessoa que tem um problema que você resolve e que tem a capacidade de pagamento. E o mais importante aqui, conseguir gerar volume dessas pessoas. O segredo de conectar as etapas aqui, ó, desse funil aqui é atrair muitas pessoas, no meio disso, achar as boas pessoas, que é fazendo um trabalho de qualificação, para que assim os fechamentos aconteçam. Então, em vez de fazer anúncios já divulgando o teu serviço, faça alguns anúncios divulgando o diagnóstico. Então, você pode trazer uma ponta antes. A V4 tem feito isso daqui. A V4 está divulgando o diagnóstico. Eu acho que no... Deixa eu me arriscar aqui. Eu acho que no site deles, inclusive, eles já divulgam como diagnóstico. Deixa eu ver. Eles divulgam como agenda de uma reunião. Depois... Deixa eu ver aqui. É que aqui eles vão fazer o diagnóstico. A gente já passou por esse funil outro dia aqui. Mas você preenche aqui, eles vão te chamar para um diagnóstico. G4 faz diagnóstico também. Eu vi o Thales, por exemplo, postando, que é tipo assim, tem dúvida se você quer fazer o G4? Os nossos vendedores estão preparados para trazerem para você na reunião uma consultoria, se é para você ou não o nosso projeto. Então, assim, os caras treinam os vendedores, treinam as pessoas para executar essas consultorias. Então, uma coisa que sempre gerou mais volume aqui é fazer anúncios divulgando essa consultoria, esse diagnóstico. E aí você pode ser muito criativo aqui. Você pode fazer, por exemplo, análise de perfil, pode fazer análise de conta de anúncios, se você é gestor de tráfego, pode fazer um diagnóstico dos seus anúncios, diagnóstico de Meta Ads, diagnóstico de Google Ads, diagnóstico de Instagram, diagnóstico de processo comercial, diagnóstico de estratégia de marketing. Vocês precisam conseguir serem... Aí você pode mudar o nome, entendeu? Não quero fazer nome de diagnóstico gratuito. Cara, dá outro nome. Tem um menino muito bom, um Cadu, que era um designer que trabalhava aqui com a gente, ele chamou dele de como, Lu? Você segue ele... Chamou de resenha, ele chamou de resenha. Ele falou, era resenha e ele colocou um negócio. Falou, cara, tipo, ele cria uma comunicação mais informal lá, ele fala para designers, ele chama a call dele de diagnóstico de resenha, e ele criou um logo bonitinho lá, e ele chama de resenha, como se fosse uma troca de ideia, e ele oferece o produto dele no final. Então, assim, você pode criar coisas com a tua identidade, do teu jeito, você não precisa copiar, você usa o modelo que o mercado está fazendo e coloca o teu tempero na parada, do teu jeito. Quanto mais você conseguir fazer esse formato parecer menos com o que o mercado faz e mais diferencial, vai trazer mais volume de pessoas mais qualificadas. O Caio perguntou, o que otimiza melhor? Alcance com ManyChat ou campanha de mensagem? Caio, com o ManyChat, eu faço ManyChat. O que gera muito resultado com o ManyChat é você fazer social selling depois. Por quê? Muita gente não responde, pelo menos no meu, o formulário do ManyChat. Então, vou dar um exemplo. O cara foi no meu post e comentou lá o agenda cheia, que é o que eu faço lá. Aí muita gente coloca sim, e aí eu envio o formulário. Eu envio um typeform para a pessoa já agendar a reunião. Muitas pessoas não respondem o typeform, entram e desistem da resposta. O que a gente faz aqui? Volta e começa a conversar com a pessoa como se fosse o processo comercial de uma campanha de mensagem, por exemplo. Conversa com a pessoa e começa a gerar demanda. Outra coisa que tem gerado bastante resultado aqui, Caio, usando o ManyChat, é essa primeira mensagem quando a pessoa te segue. Isso é uma coisa que tem gerado um bom resultado aqui pra gente. A gente está conversando com bastante pessoas assim, né? Isso que eu não tenho tanto tempo, eu não tenho ninguém ainda que fique única e exclusivamente nisso, mas tem uma função no ManyChat agora que você manda mensagem para todos os teus novos seguidores. Isso daí está gerando muita demanda para a gente, porque eu faço R$1.200, R$1.500 por mês de impulsionamento para visita no perfil no meu Instagram. E aí o fluxo é esse, pego os meus melhores posts e impulsiono. Quando a pessoa me seguir, o ManyChat vai enviar uma mensagem para a pessoa. E aí tem gente que começa já a conversar ali, e tem outras que eu vou fazendo follow-up, gerando várias conversas. Então, assim, ambos funcionam. É aquilo que a gente falou na semana passada. Empilhar sucessos. Tipo assim, cada um vai te trazer um resultado. Garantindo o ROI, dá para fazer os dois. Vai começar com um ou outro. Eu falaria que hoje é mais barato fazer o de ManyChat. Só que você vai gastar mais tempo.
São pessoas menos prontas. Mas o diagnóstico é o responsável por conectar isso. Eu diria que o diagnóstico, se chamar a pessoa qualificada para um diagnóstico, é exatamente o processo de tornar um seguidor um lead efetivamente. Sabe que se torna quem está parado na tua rede social ali, uma pessoa que vai ter um potencial de comprar algo. Acho que, ó, o Kennedy fez isso muito bem, né, Kennedy? O Kennedy, os primeiros diagnósticos que você fez foram com pessoas que já te conheciam, né, Kennedy? Exatamente. No caso, foi tudo da minha base, cara. Acredito que a grande maioria. Depois veio de anúncio, né? Mas muito bom. Então, ele pegou pessoas que já seguiam ele, pessoas que já estavam há um tempo, pessoas já conhecidas do offline dele, pessoas que passaram ali na vida dele em projetos que ele executou, e o diagnóstico foi a virada de chave, tipo assim, pô, tô seguindo o Kennedy. Pô, o Kennedy tem algo para me vender, tem algo para a gente conversar. O diagnóstico é muito responsável por isso, por fazer essa virada de chave de tornar o seguidor efetivamente um lead e depois potencial comprador do teu projeto, do teu serviço, do que você vai vender para ele. E isso serve, tá? Para quem aqui está em outros contextos, serve para agência, serve para quem entrega mentoria e consultoria, serve para infoproduto também. Então, assim, pensem, eu estou falando aqui, pensando no processo comercial da agência do projeto de vocês, mas pense na estratégia dos seus clientes também. Quantos nutricionistas não fazem avaliação gratuita, que eles chamam de avaliação gratuita, que é o diagnóstico deles, entendeu? Quantos médicos, dentistas, etc., não fazem como é que eu acabei de falar? Avaliação gratuita. Então, assim, todas as profissões que têm essa relação de prestação de serviço, que na teoria vendem uma hora com conhecimento ali, usam isso. Engenheiro faz isso, reunião de projeto para iniciar ali, é uma espécie de um diagnóstico para coletar o que a pessoa quer. Então, tem muito formato de usar isso. Ó, vale a pena fazer um impulsionamento de uns R$10 diário ou fazer uma prospecção? Um não, elimina o outro. Não é um ou outro, é um e outro. É um e outro, é isso mesmo. Vai fazer os dois. Não é um ou outro. É o que eu estou falando. O que eu quero que vocês entendam é, vender na agência de vocês não é só faço anúncios, só faço prospecção fria, só faço conteúdo. É tudo junto, empilhado. O Kennedy tá botando coisa até em Uber agora, pô. Eu achei genial, Kennedy. Obrigado. Eu já conversado já com o Pablo, com o Caio também sobre essas questões, depois a gente conversou também, mas foi uma ideia que deu bom, mano. E vai dar bom. Essa do Uber aí é nova pra mim. Oi? Aumenta a TV, cara. Eu achei boa demais a ideia. Eu não vi essa do Uber. Conta aí, vou até começar a andar mais de Uber para ver se eu acho umas coisas assim. E não vai ser só Uber não, tá, gente? Aguardem por mais. Ô, Henrique, eu tenho uma pergunta, cara. A gente tinha comentado também sobre essa questão do diagnóstico, referente a isso, de tipo, é que assim, o que eu faço hoje é entregar o diagnóstico num documento e sem pretensão comercial nenhuma de vender algo, sabe? E, querendo ou não, isso que eu vejo que está dando certo e está fazendo as pessoas indicarem também para outras pessoas. Porque, querendo ou não, eles têm esse entregável, né, esse documento que para eles também traz essa clareza. E, querendo ou não, eu acredito eu que está sendo o nosso forte. A gente tinha conversado de trazer a nossa venda, a nossa proposta de venda já na primeira reunião. Você acha que isso ainda é válido ou, tipo, mantém do jeito que está? Eu acho que se você quer fazer volume, é válido e tem que acontecer. Estava conversando com um aluno também ontem, que, tipo assim, eu tenho umas 3 propostas base, assim, diferentes, e aí eu sinto na reunião o que eu vou apresentar de proposta para a pessoa. Então, vamos supor, eu tenho uma proposta de consultoria, eu tenho uma proposta de consultoria de 6 meses, outra de 3 meses e os serviços. Dependendo do que eu validar de financeiro, dependendo do processo, eu já sei o que eu vou divulgar ali. O que você precisa é algumas perguntinhas, que é o que eu vou falar aqui nessa execução do diagnóstico, que é algumas perguntinhas de transição que você vai fazer para finalizamos agora o diagnóstico, vamos para a proposta. Então, eu coloquei, então assim, na minha visão, Kennedy, hoje em dia eu faria na primeira reunião. Eu não acho que faz sentido. Eu acho que faz mais sentido você fazer 2 calls com quem é uma indicação, porque às vezes dessa indicação pode sair um projeto maior, a pessoa já está mais tendenciosa a fechar, do que com esse lead que você ainda não conhece.
para não perder tempo efetivamente. Pô, viu que algo destoou muito dessas propostas que você tem, aí sim você marca a reunião. Não existe uma regra única e, tipo assim, só faça assim. Não. Dá para você ser flexível ali. Mas, tipo assim, cara, viu que já... Pô, não vou fazer nada de diferente com esse cara, é o basicão que eu tenho aqui para divulgar, é o meu plano inicial aqui, foca em fazer tudo em uma reunião só. Porque aquilo que eu tava te falando no WhatsApp outro dia, eu acho que a pessoa, ela já fica mais quente ali. O que a gente vê mais de perder venda é deixar esse limbo ali entre uma reunião e outra. Entendeu? Mas eu acho que, por exemplo, se tipo, eu marcasse a reunião, que geralmente eu marco ainda para semana que vem, se eu marcasse no dia seguinte ou na mesma semana, esse lead ainda não continuaria quente para poder fechar, talvez? Porque assim, eu sinto que eu personalizando a proposta, não trazendo algo que já está pronto, é mais vendável, acredito eu. Não sei. É teste, né? Vamos de números. Me dê números na próxima... Daqui um mês, 2 meses, testa, cara. Vamos de número. Quantas você apresentou com 2 reuniões e fechou? Quantas você fez na primeira e fechou? Eu acho que é o melhor jeito de fazer isso. Tipo assim, cara, e usa isso, cara. É um lead muito quente, o cara já tá tendencioso a fechar, você já sabe que resolve o problema, você já mostrou para ele que você resolve esse problema, marca 2. Tá na dúvida se o cara vai fechar ou não? Já faz ali, já colhe o feedback na hora. Vou dar um exemplo. Sexta-feira, eu tava falando para vocês, eu tô fechando aqui uma cliente e foi aquela que eu falei, que ela tá procurando uma agência, as agências meio que não estão querendo atender ela no final do ano. Tipo, o pessoal tá meio não consegue marcar reunião, etc. Veio através de uma campanha de mensagem que eu fiz, e aí ela tá num projeto em fase inicial. E aí, normalmente, eu não pego esses projetos muito iniciais. Só que ela já tem um bastidor, já era executiva de empresa, etc. Ela já tem o que não está feito é o funil de vendas dela, mas o produto já existe, ela já vende para algumas pessoas no offline. Resumo da história, fui com 2 propostas, serviço e consultoria. Quando eu olhei o projeto, fazendo a parte de SDR, eu falei, perfeito, é um cliente de consultoria. Projeto em fase inicial, ainda tem que conceber o produto para o digital da forma correta, etc. Beleza, é um cliente para consultoria. Chegou aqui, nessa terceira pergunta aqui, ó, o que você já tentou fazer para resolver até aqui, o que funcionou, o que não funcionou. Ela já me disse que ela não queria fazer, que ela queria alguém para fazer por ela. A parte de tráfego, ela não queria... Cara, já eliminei o fator proposta de consultoria. Já vem com a proposta de serviço. Então, nesse caminho aqui, eu já sei. A ideia é essa, tá? Eu acho que Kennedy, a tua reunião talvez possa ser um pouco... Talvez você já esteja entregando demais, saca? Tipo assim, naquele nível de personalização. Talvez se o teu caminho fosse amplificar mais aquele problema e bater mais na tecla do problema, não só trazendo solução, mas instigando ela a pensar aqueles problemas, talvez já conseguiria fazer a ponte da solução daquele problema. Eu vou trazer aqui um pouco a concepção de como executar isso, que é um pouco daquilo que a gente está conversando no WhatsApp, que é o que eu estou testando aqui. Então, como que eu começo a reunião ali? Primeiro, tá? Um contexto muito importante. Não esqueça das coisas que você conversou no WhatsApp com o cliente. A reunião não é para jogar a conversa fora. Então, faça o briefing bem feito e chegue entendendo o negócio da pessoa. Chegue entendendo o que ela faz, chegue entendendo um pouco dos gargalos para você colocar mais o dedo na ferida ali e cavar um pouco mais os problemas que ela tem. Então, primeira pergunta, o que é seu desafio top 1 que te fez entrar na reunião hoje? Então, por exemplo, cara, por que você busca esse diagnóstico? O que te fez estar desconfortável com isso? Então, o que está acontecendo com você que te motivou a buscar a ajuda de um profissional? Então, qual que é o principal problema? O que está deixando desconfortável? Cara, vai mapeando essas coisas aqui. Reunião é, cara, do ladinho aqui, caneta e papel e todos os pontos de dor desse cara para você usar isso na tua proposta. Seja na segunda reunião, ou seja para fazer o pitch ali no final. E aí aqui é muito legal. Ontem eu não sei se eu vou conseguir explicar isso para vocês, porque é uma coisa que está meio nebulosa na minha cabeça. Que ontem eu estava escutando um podcast de um cara chamado Carlos Bush, não sei se vocês conhecem ele, é um cara que fala de negócios, muito bom, inclusive. Ele estava falando que o teu processo comercial,
ele deve ser um processo comercial que mostre os benefícios e os ganhos do produto, mas que a pessoa vai se importar mais se você gerar uma sensação de o quanto ela está perdendo. Isso gera mais impacto de mostrar o quanto ela está perdendo do que quanto ela vai ganhar. E ele deu um exemplo muito claro disso. Ele falou assim, pensa numa empresa grande que vai fazer uma recuperação tributária. Então, ela vai revisar os impostos delas ali. Se você prometer para ela uma economia no ano, ela vai ganhar 3 milhões a mais, gera menos impacto do que você falar para ela que ela vai economizar 300 mil por mês. Ou seja, ela vai ter uma sensação muito melhor, sabendo que ela está perdendo menos, sabendo que ela está perdendo ali no pouco, do que ficar prometendo coisas demais de ganho. Então, a call, ela tem que gerar isso, que é como que eu faço o problema que a pessoa tem se tornar algo que dói muito mais do que ela está sentindo ali. Ou seja, por estar perdendo uma oportunidade, perdendo algum dinheiro, deixando de crescer. Então, assim, o que motivou buscar por ajuda e há quanto tempo ela está passando por aquilo? Então, imagina que eu entro numa call com vocês aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu entrei numa call com o Pablo. O Pablo fala assim para mim, cara, Henrique, faz 3 meses que eu não fecho um cliente novo, por exemplo. Cara, isso daí dói. Quando você tiver no diagnóstico, é isso que você vai explorar. Cara, o cara não tá fechando faz 3 meses. O que a gente vai diagnosticar? Não, é específico, porque tá aqui escrito, pô, calma. Mas é porque eu tô pegando, sempre pego quem tá de câmera aberta aqui. Não, cara, é porque é exatamente isso. Eu tô 3 meses sem fechar um negócio. Muito bom essa Então, aí. Já vende aí um produto, Pô, então. Já parabéns, vende hein? Não, o cara sabe demais, né? O cara até prevê as coisas falei já. na mente da rapaziada já, porque tá de Caraca, câmera aberta, eu leio a mente aqui, pô. Mas então, e aí, por exemplo, cara, isso é uma coisa que provavelmente incomoda. O cara não tá fechando contrato, etc. Você pode ir na linha de promessa, e aí esse é legal. Você pode ir tanto na linha de prometer o que ele vai fazer nos próximos 3 a 6 meses para fazer diferente, ou ainda assim diagnosticar o porquê que ele executou, que ele não executou isso, o quanto ele perdeu por não ter fechado mais 1 ou 2 clientes, o quanto ele não cresceu nesses 3 meses ali. Então, você pode trabalhar tanto no diagnóstico, o ponto futuro que você quer colocar a pessoa com o teu serviço, quanto que ela está perdendo por não ter. E aí, Kennedy, eu não sei se na tua call, usando você como exemplo também, você consegue gerar isso na tua call? Consigo, mano. Aí isso, mas em qual etapa? Mostrando o que você fez de diagnóstico ou através das perguntas? Através das perguntas, porque assim, sempre quando eu começo a falar do diagnóstico, é que assim, querendo ou não, tipo, eu começava a fazer toda essa parada no começo, né? De, tipo, apresentar o diagnóstico, fazer as perguntas e tudo mais. Hoje, eu já passei para outra pessoa fazer pelo menos essa primeira fase. Aí a segunda fase, que é a reunião, proposta e tudo mais, aí eu chego para poder debater tudo que foi falado no diagnóstico e apresentar a proposta. A gente está fazendo assim atualmente. Mas antes eu fazia exatamente isso. Tipo, a gente apresentava o diagnóstico, antes de tudo, com as perguntas. Então, a gente entendia o momento atual, entendia o que a pessoa estava passando, o que ela estava fazendo, enfim, entendia todos esses números, né, inclusive até número de funcionário, enfim. E aí, depois disso, a gente começava a falar do diagnóstico como um todo. Entendi. Certo. Você sentiu que quando você colocou uma pessoa para fazer o diagnóstico, depois fazer a proposta, aumentou ou diminuiu os seus fechamentos? Cara, eu vou falar para você, todas a gente estava conseguindo levar para a segunda reunião. Infelizmente, depois que eu coloquei a pessoa, acredito eu que eu estou assistindo a reunião, né? Todas as reuniões são gravadas. Acredito eu, por ele não estar fazendo exatamente essas perguntas no começo, ele, tipo, tá só trocando uma ideia ali, de fato, acredito que não teve essa devolutiva boa, sabe? Abaixou. Entendi. Então, esse é um ponto importante, que é, quem vai fazer o diagnóstico tem que ser personalizado. Não adianta criar um material e fazer uma entrega como se fosse uma aula ou algo do tipo. Tem que tornar algo muito específico. Tem que ser efetivamente um diagnóstico. Então, assim, começo de diagnóstico, escutativo e presença, escutar muito o que o cara está te dizendo e focar muito no que ele tem de problema ali. A ideia é fazer a pessoa visualizar o que ela está vivendo
e sentir a dor que ela sente ali todos os dias. Então, é pegar essa dor de não estar fechando clientes, essa dor de não estar convertendo nas vendas, essa dor de não conseguir fazer um diagnóstico, fazer a pessoa colocar mais foco naquilo. Então, ó, por exemplo, fulano, isso que eu estou entendendo, você não está conseguindo nos últimos 6 meses, isso é super frustrante. Você já tentou contratar, gastou mais de 10k e não deu certo. Isso no caso de agência. Pensa que é um cliente falando para você que já contratou, etc. Aí aqui, Kennedy, é esse ponto importante de se vai apresentar algo ou não. Aqui você já começa a saber que você realmente está em posição de mudar isso agora ou ainda quer tentar resolver sozinho? Isso é uma coisa muito importante, que você vai plantando durante a conversa no WhatsApp, o começo da reunião, se a pessoa está disposta a solucionar aquele problema ou não. Isso é muito importante para saber o momento que você vai fazer a proposta. É começar a plantar. Não é entrar na call para entregar algo gratuito. É entrar na call para fazer um diagnóstico, começar a agregar e começar meio que a cavar a oportunidade de você fazer essa oferta para a pessoa de um produto que soluciona aquilo que ela tem para solucionar. Uma coisa que eu fiquei na cabeça aqui, Kennedy, sobre 1 ou 2 reuniões, tudo vai depender do quão você conhece o público que está vindo. Eu vou dar um exemplo. Quando você faz volume e tem um cliente ideal, você sabe exatamente quais são as dores. Então, tudo que você fala para ele sempre parece uma coisa muito personalizada. Saca? Então, tipo assim, por exemplo, vamos supor, Digitalize Club aqui, todos vocês têm dores muito parecidas. Quando eu vou fazer uma call de fechamento da Digitalize Club, não faz sentido eu fazer 2 calls, porque eu sei exatamente qual é a dor e tudo vai parecer muito personalizado. Entendi. Fechou? Pode falar, Caio. Tá mutado ainda. Aí foi, eu abaixei a mão e não desmutei o microfone. Sobre isso que o Kennedy falou, eu trabalho com fotografia há bastante tempo, né? Então, isso que ele entrega, se a gente for pensar, né, uma opinião, o diagnóstico é o gratuito, então a conversa, estar ali contigo, te acessando, é o presente que você está dando para a pessoa. Quando tu entrega algo físico, parece que ela quase está resolvendo o problema. E aí eu não sei se ela vai continuar nessa urgência de, pô, além de eu ganhar isso que eu ganhei, eu preciso contratar ele. Parece que o arquivo que você está mandando, com todos os detalhes, ela vai pensar, daqui a 1 mês, quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu entro aqui de novo, ou nunca mais acesso esse documento. Porque eu penso nas fotos. Se eu mandar as fotos, 300 fotos de uma festa, a pessoa não vai acessar essa pasta. Se eu mandar 50 melhores separada das 300, ela vai entrar mais fácil nessas 50. Então, pensando nesse documento cheio de informação sobre a empresa da pessoa, ela acha que ela escutar você falando já é suficiente, ao meu ver. E sobre fazer 2 reuniões, eu sinto por aqui que quando a gente dá a oportunidade da pessoa estar em outra reunião para receber a proposta, é como se esse intervalo entre uma e outra fosse mais um motivo para ela achar que pode sair da segunda reunião sem te contratar. Então, tipo, ele fez a primeira reunião, eu falei meus problemas. Aí na segunda tu vai ter que começar lembrando dos problemas. Vai ser como se você estivesse falando e não ela que te falou, na verdade. E aí ela vai pensar, pô, a última reunião foi há 3 dias, então eu vou ficar aqui mais 15 dias para responder ele ou nunca mais vou responder depois dessa oferta que ele tentou me vender aqui. E eu vou complementar só sobre a parte do material. O entregável que eu falei é sobre isso também, tá? Não ser o prestador de serviço, porque às vezes vai trazer algo genérico para solucionar aquele problema, mas se posicionar como consultor, ampliar esse problema dela, mostrar que esse problema pode ficar muito maior. Então, tipo assim, pô, cara, vamos supor, não tá vendendo faz... Eu botei ali o exemplo, 3 meses. Cara, o que vai acontecer se você não vender mais 3, mais 6, entendeu? Tipo assim, você tem que gerar e ampliar esse problema para a tua solução ser muito específica e ela ficar muito tendenciosa a fechar aquilo. Saca? Então, assim, às vezes, o entregável por si só pode, como pode dizer, pode soar como se você já tivesse solucionado ali, saca? Então, tipo assim, o mais sentido é mostrar, eu acho que é sobre isso, mostrar o que fazer e o como precisa de você nesse processo, entendeu? O que fazer. O que eu tenho feito muito nas minhas de fechamento, eu não sei se eu tenho aqui fácil, deixa eu ver. Mas, por exemplo,
eu tenho feito o diagnóstico e eu consigo criar os mapas mentais muito rápidos. O meu entregável da reunião tem sido criar com a pessoa um mapa mental específico para ela, onde eu explico como seria a solução. Então, eu vou dar um exemplo. Ó, isso daqui é uma call de vendas, por exemplo. Eu estava explicando, falando para a pessoa, explicando e dizendo para ela como que ela solucionaria aquele problema. Só que nada disso daqui ela consegue executar sozinha. E aí, qual que é a sensação que ela foi embora? Cara, eu preciso deles para executar isso. Eu preciso deles. Por quê? Cara, eu não sei fazer nada disso, eu tenho só um produto. Ele vai fazer o meu conteúdo, vai fazer eu produzir um conteúdo diferente, vai me ajudar a qualificar o meu lead, vai me ajudar a fazer o processo de fechamento. E é o que eu mais tenho feito. O processo específico que ela tinha de problema era, ela não tinha um processo de vendas. O que eu criei com ela? O escopo para criar esse processo de atração e fechamento de clientes. Então, eu tenho feito isso como entregável da minha consultoria. Pego algo específico, 15 minutos de briefing, 25 minutos criando e explicando isso daqui para ela. E eu crio isso daqui no Flow. Quem já fez consultoria comigo sabe, ó, todo esse daqui, ó, tem 308 mapas, porque eu faço isso com todo mundo. E eu acho que isso tem clareado muito mais todas as ideias, que é, cara, eu pego um aluno e faço o plano de ação aqui. E aí ele precisa agir sozinho aqui posteriormente. Então, eu tenho feito desse formato. Eu não vou com nenhum entregável fixo. Eu faço inicialmente essas perguntas. Depois eu desenho, que é mais ou menos isso daqui, né? Desenhar o resultado. Então, tá, agora imagine um cenário perfeito e eu sou a solução ideal para te entregar exatamente o que você precisa. O que seria o resultado ideal? O resultado ideal é vender mais, perfeito. Vamos desconstruir como entrega? Aí eu crio um mapa mental. E eu, cada vez que eu faço isso em uma reunião, fica mais palpável e me põe muito mais nessa posição de consultor ali do que só uma agência, saca? Tipo assim, cada vez fica mais personalizado, mais pensado no cliente. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou fazer. Deixa eu ver o que o Papo falou aqui, peraí. Eu não gosto da segunda reunião, acho que esfria muito o lead, também acho. Pois levanta as dores na primeira e oferta para solucionar essas dores. Na primeira reunião, as dores já estão ampliadas. É isso mesmo. Na segunda reunião, como o Caio falou, tem que relembrar. E as dores já não estão mais tão fortes. É pelo seguinte ponto, na primeira reunião, você passa 30 minutos levantando essas dores, entende? Na segunda, você vai passar no máximo 5 minutos. É exatamente isso. E aí, o que eu faço é esse princípio. Levanto essas dores. Eu gosto muito desse desenhar os resultados, que é tipo demonstrar a capacidade, sabe? Eu estou demonstrando a capacidade que eu soluciono aquilo e mostro como eu vou solucionar aquilo. Só que o como precisa passar por mim, ela não consegue executar aquilo sozinho. Por quê? Cara, vamos colocar aqui, tá tudo genérico. Eu mostrei para vocês um processinho comercial básico que eu fiz aqui. Como ela vai atrair clientes? Rede social, beleza, precisa produzir conteúdo, precisa... Ela já tem a dor, ela já não consegue fazer sozinho. E aí eu tô falando para ela, perfeito, mas aqui a gente vai fazer de tal jeito, tal jeito, tal jeito. Vou explicar para ela, vou mostrar o porquê que o dela tá errado, o como é diferente fazer aqui, qual é o processo que ela vai fazer, como que faz esse processo de qualificar o lead, como faz o processo de fechar esse lead. Então, eu demonstro todo esse processo ali, desenhando para ela qual é o cenário ideal. E gero a sensação dela fazer comigo. Aí, beleza. Vai gerar o quê? Obstáculos, que é as objeções. Deixa eu ver aqui. Henrique, você consegue disponibilizar uma call de diagnóstico e fechamento para a gente? Não sei se tem na Editalize. Cara, eu acho que eu não tenho nenhuma minha gravada, mas posso gravar nas próximas semanas aí, Kennedy. Eu não tenho nenhuma gravada, né, Lu? Eu acho que é uma boa. Mano, eu acho que não. Eu vou gravar algumas calls, eu tô fazendo mais calls esses... Eu tava conversando com o Kennedy isso na semana passada, que eu comecei a estudar sobre isso para melhorar o meu processo, e eu acho que não existe... E aí, Kennedy, você vai passar por isso também, eu acho que você deve pensar muito nisso. Uma coisa é eu, Henrique, criar um time comercial, querer ensinar o meu time comercial a fazer o que eu acho ideal. Outra coisa é eu ir para a call e descobrir exatamente o que é o ideal para treinar eles. Então, eu estou fazendo exatamente isso, que é dando um passo atrás, lotando a minha agenda, porque eu quero fazer um treinamento melhor para as pessoas que eu vou contratar agora. Então, eu tô meio alucinado nessa parada de fechamento, etc., porque eu quero melhorar muito esse processo aqui. Então, eu estou fazendo, vou fazer algumas calls e posso passar para vocês. A pessoa autorizando ali, eu posso, de alguma forma, fazer ali.
mas eu tenho usado esse script aqui. Aí o obstáculo é, entendi o que te trouxe aqui até agora e percebi que você quer resolver, mas você percebe algo que te impediria de conseguir esses resultados? Então, mostrei um pouco da solução, mostrei o que é o solucionável do diagnóstico, e esse aí se pegar aquelas objeções. Tem a objeção do vou fechar ano que vem, tem a objeção do que vou falar com o sócio, tem a objeção da pessoa ter, eu coloquei aqui mentorias, mas a pessoa pode ter contratado outra agência, por exemplo, e aí você vai fazer a pergunta, o que aconteceu? Qual seria o formato ideal de trabalho para funcionar agora, para fazer funcionar? Está numa situação financeira complicada, entender qual que é a situação e se existe alguma outra forma de viabilizar o projeto. Então, tem que fazer o mapeamento das objeções, para não deixar a pessoa com dúvida. E aí, pontos importantes. Quando a pessoa trouxer um obstáculo, você precisa falar sobre ele na hora. Então, você não pode sair da reunião com nenhuma ponta solta. Nenhuma ponta solta. Tem um sócio na parada, tenta puxar na segunda reunião um sócio, por exemplo. Ou eu tenho feito no briefing do SDR, se tem sócio ou não tem sócio, para garantir que todos os decisores estejam na reunião ali. Não quero, tá? Eu não sou o cara que vou tentar todo mundo puxar o Pix na hora ou a decisão no mesmo dia. Mas eu faço alguns gatilhos, por exemplo, pô, eu acrescento algum bônus se a pessoa hoje é quarta, por exemplo, estou fazendo a call. Cara, tem algum bônus para a pessoa fechar ali na sexta, por exemplo, até sexta-feira. Tem aquela questão do preço ser específico para aquele mês, mas tem de alguma forma a gerar essa urgência da pessoa fechar. Mas eu não sou o cara que vou ficar pressionando a pessoa para fechar na hora. Não tenho muito esse perfil ali. Eu gosto de ser, cara, você tem que gostar do que eu te falei aqui para você fechar. Não é pressão. Acho que ninguém aqui gosta daquela coisa de, o preço só na call, se não fizer agora. Acho que ninguém gosta disso. Eu acho que para construção de marca, para construção do que vocês querem construir ali como empresa, eu acho que essa urgência até atrapalha um pouco. Agora, entrar na call e falar assim, cara, custa 3 mil por mês meu serviço, viabilizar para a pessoa, cara, quer passar a primeira mensalidade no cartão de crédito, quer pagar a primeira agora e uma daqui 15 dias, aí é viabilizar, aí é negociar. Aí eu acho que é tranquilo. Negocia na call, se a pessoa já quiser fechar, aí sim eu acho que dá para puxar na call. Fala assim, cara, vamos fazer o seguinte, quer viabilizar aqui para a gente fechar essa contratação? Você consegue me dar um sinal aqui de R$ 1.500 e fazer os 1.500 nos próximos 15 dias? E a gente consegue fechar essa proposta agora? Mas deixa aberto para a pessoa. Deixa aberto para a pessoa dizer não também, é tranquilo. Faz parte do processo. Agora, ficar aquela coisa de, se você sair daqui agora, você não vai poder mais fechar comigo. Eu não gosto de fazer essas coisas. Acho que faz mais mal do que bem, assim, sabe? Porque depois eu acho que isso gera uma energia meio negativa quando você vai executar o trabalho. Porque, tipo assim, pô, quer dizer que o cara tem que ter pressa para fechar comigo, então eu posso ter pressa para pedir o serviço dele e exigir resultado, e exigir demanda na hora que ele quer ali. Então, eu sou dessa prática, dessa venda mais tranquila. Mas uma coisa que eu faço muito eu tenho analisado as minhas calls com o ChatGPT. E diz o ChatGPT que o meu único ponto de melhoria final ali é que eu devia fazer mais escassez e mais coisa desse tipo. Então, eu também estou trabalhando nisso, mas é que é uma coisa que eu sou mais prático ali. Quer, não quer. Se você não quer, seja por valor financeiro, a gente vai negociar. Se você não quer por outras coisas, muito provavelmente eu errei na reunião. E talvez eu não consiga mais consertar, porque ou eu gastei a reunião errado, ou eu não falei dos problemas corretos, ou eu fui genérico demais. Primeiro mês já cobro na assinatura do contrato, sempre na assinatura do contrato, que a gente não faz, principalmente porque esses clientes vêm da rede social e eu não conheço eles, eu não faço análise de crédito, nem nada do tipo. Pode falar, Pablo. Só para complementar o que tu comentou, Henrique, eu que venho principalmente de uma experiência bem comercial, eu também gosto de vender exatamente da mesma forma como tu tá falando agora. Porque qual que é o ponto, assim? Eu vejo que hoje o meu trabalho ele entra muito mais como estando ao lado de fato do cliente do que propriamente ele me pagando, eu recebendo, fazendo as coisas de longe, assim, sabe? Então, esse é até o maior diferencial que eu comunico pro meu cliente, é falar que, cara, eu faço parte da tua empresa agora, sabe? Então, quando tu faz uma oferta muito agressiva, eu vejo que tu te distancia dele, né? Então, me paga aqui agora, pô, essa condição aqui só agora, e eu vejo essa distância, assim, pô, esse cara só tá querendo me vender, sabe? E como eu hoje faço uma oferta, principalmente falando sobre esse ponto de me tornar parte da empresa do cliente, eu vejo que não faz sentido algum ser muito agressivo,
sabe? Então, só complementando com esse ponto ali que eu tenho certeza que vender de uma forma muito mais amigável faz muito mais sentido hoje. E aí a negociação ela fica, e claro, o contorno de objeções também ele fica muito mais no ponto de facilitar ao cliente a te pagar do que propriamente pressionar ele com que te pague, entende? Eu tenho a sensação que o follow-up depois fica muito mais leve, a chance do cara voltar também, porque, cara, Sim. eu tenho a sensação que esses caras que querem fechar tudo na call, parece que eles vão morrer amanhã, né? Tipo assim, cara, É? precisa fazer todo o dinheiro do É. mundo hoje, amanhã não trabalha mais, amanhã é férias, só janeiro. Agora não faz sentido na minha cabeça, eu acho que isso queima muito. Mas assim, se você vê, isso se tornou um padrão do nosso mercado, né? Tipo assim, eu tava vendo, mudando totalmente de assunto, mas no mesmo assunto, se você vê os lançamentos e as paradas que esses caras maiores vendem, é exatamente isso, né? Tipo assim, é sempre sobre urgência, sobre escassez, e no final do dia você nem sabe o que o cara tá vendendo, saca? Tipo assim, Uhum. por exemplo, você viu agora esses movimentos de Black Friday. Cara, era desconto em cima de desconto. Cara, mas você nem sabe o que o cara vai entregar, você nem sabe o que aquilo vai gerar, é só um montão de cursos se você não comprar hoje. Cara, eu vi um negócio, eu tava vendo um react dos caras reagindo a Black Friday lá do Primo Rico, e os caras falando que o Primo Rico, olha, Zé, tava disponibilizando, você pagava R$ 1.000 para ter uma, como é que era? R$ 1.000 Pra ter desconto, não para é? ter um desconto de tantos por cento quando ele lançasse a Black Friday dele lá, era alguma coisa assim. Cara, não sei se era, pelo que eu vi, tá? Era, tu tinha que fazer basicamente tu comprava um desconto de R$ 500. E aí, Era isso, só que tu pagava 50 pila pra comprar esse desconto futuro. Era um isso, negócio assim. exatamente isso. Você pagava 50 Ah. reais para ter a chance de ter um desconto de 500 reais. Cara, você não sabia nem o que tava vendendo. E Tipo tu não assim, sabia nem o sabe? preço, né? Tu Não sabia sabia que. nem o que tava Ah. vendendo, sabe? Então, tipo assim, e é um pouco disso que eu gero a sensação de que isso dá uma queimada no mercado, assim, saca? Tipo, isso queima algumas fichas e, Não, tipo assim, cara, pensando em sacar o máximo dinheiro possível aqui agora e depois a gente vê o que é, faz. e eu vejo que fica muito na cara a questão de, tipo, vamos tentar estratégias novas aqui de pegar confirmação com o cliente, de fazer esse Pix reserva para fazer com que ele tenha mais, enfim, compromisso com o que a gente vai lançar, que chega a ficar uma coisa feia do que o cara tá fazendo, né? Pelo menos, na minha opinião, foi muito feio esse Pix reserva deles aí. Porque Eu acho que eu realmente acho que foi essa estratégia de, como eu já paguei R$ 50 aqui para ganhar esse desconto, então vou comprar o curso porque eu já gastei 50, né? Então, meio que essa ideia, tipo, queriam passar isso para os leads deles ali para, tipo, mas fica horrível. Eu acho, tipo, nossa, uma venda desesperada, sabe? não, isso é uma merda, porque, tipo assim, a maioria desses caras você vê, todas as conversas dos masterminds, do YouTube, de tudo é como vender mais, como vender mais. Você nunca chega em como melhorar a entrega, sabe? Eu acho que a Uhum, uhum, oportunidade, se a gente for falar de negócios reais da gente aqui, é, cara, se preocupar muito com a entrega. Tipo assim, cara, vamos uhum. falar da normalidade da vida aqui. Eu torço para que todos vocês tenham o dinheiro do Primo Rico, mas, tipo assim, vamos se colocar no nosso lugar e fazer a parada certa, sabe? Tipo assim, eu dei um exemplo muito legal, que é tipo assim, cara, o resultado é muito bom, mas, tipo assim, o caminho que você trilhou para fazer aquele resultado também importa, saca? Tipo assim, o cara ter 1 milhão roubando 1 milhão, ou o cara ter 1 milhão conquistado, vendendo uma parada que vale, 1 milhão de quem vale muito mais, né? Então, tipo assim, cara, o caminho para você chegar na parada também importa, entendeu? E, Tipo assim, e outra que é muito mais consistente também, né? Porque tu vai continuar fazendo esse 1 milhão, né? O cara que fez 1 milhão de forma errada, agora ele não precisa fazer dinheiro nunca mais, né? Tipo assim, é, fez muito dinheiro. é, Mas, tipo assim, querendo ou mas não, né? colocando na perspectiva da realidade, porque talvez a gente, esses exemplos que eu trago, eu tenho que tomar muito cuidado para trazer, porque é muito fora da realidade, né? Tipo assim, é nítido que os caras querem sacar o máximo de dinheiro possível e vão parar de vender nos próximos anos, ou vão fazer coisas mais, você vê, eles diversificando o trabalho deles, né? Tipo assim, os caras começam com infoproduto, abre consultoria, abre não sei o quê, o Primo Rico é sócio da V4, por exemplo, acho que é o segundo maior sócio da V4, por exemplo, então, tipo, os caras vão diversificando para poder surfar outras ondas ali, mas tem que ser eu acredito que assim, a construção de uma empresa sólida, assim, não é
somente o que eu vou vender, mas é como eu vou entregar, saca? Tipo assim, o que eu vou entregar nesse processo, como que eu vou... Esse de R$ 50 é mais tipo assim, cara, como que eu vou zerar o meu tráfego e garantir que eu não tenho prejuízo? É só isso a preocupação deles, entendeu? Tipo assim, cara, como eu zero aqui para que se der tudo errado, assim, é sobre isso. Porque a gente falou que toda vez que eu entrei desesperado para fechar, eu me ferrei. A importância é de controlar a emoção e não se preocupar, mesmo devendo horrores a quase especiais. Exatamente. O cara acha que, né, quanto mais você precisa de dinheiro, mais dinheiro corre de você, né? Então tem que fazer as coisas na calma, tem que fazer passar pelo processo para as coisas efetivamente acontecerem. E aí, ponto importante, você não pode estar nessa reunião sempre pensando na próxima pergunta, então esteja sempre presente, escute com atenção o que a pessoa está falando. Essa parada de escutar e conseguir agregar na objeção correta, eu acho que isso é muito importante. E aqui tinha 6 perguntas, você não precisa fazer elas na mesma ordem que eu coloquei ali, tá? Mas elas são um repertório para você tornar a reunião mais no caminho que você quer da venda ali. E aí tem a questão, eu tinha colocado uma questão de pergunta para setar a autoridade, que é, honestamente, independente da gente seguir juntos nesse projeto ou não, posso compartilhar algo que estou pensando como conselho? Então sempre deixe algum conselho, e esse negócio, tipo assim, eu gosto muito de fazer isso no final, que é, cara, se a pessoa fala, tipo assim, eu uso muito isso, cara, independente da gente fechar ou não, segue por esse caminho aqui, faz isso aqui. Parece que gera uma confiança maior. Cara, quem joga LOL Ei. Desculpa! Eu fiz igual o Abel Ferreira. Abel Ferreira não, como é que é? Você é do Sul, como é que é o nome do técnico do Inter, o Pablo? Abel o quê? E olha que eu sou colorado, hein? Abel Braga, Nossa, é verdade. Você viu isso? O Inter vai cair, hein, Pablo? A gente tá falando disso, o Inter vai cair, tá? Cara, Mas voltando aqui. eu sou sofredor desde que eu nasci, né, cara? Então, tá tudo certo. Tá tudo Bora, certo. volta por foco. Perguntas técnicas. Eu sempre deixo algumas perguntas técnicas na mão, então, cara, qual CRM o cara usa? Qual que é a taxa de conversão? Todas aquelas perguntas que a gente sempre fala, de tipo assim, qual é o processo interno ali, para fazer o cara entender que é importante ele saber. Eu tenho usado muito isso, tá? Usar aqueles números da forma correta, fazer o processo da forma correta, para que a gente consiga, de uma forma, fazer ele entender quais são os números que a gente vai buscar e o porquê daqueles números serem importantes dentro do processo e gerar mais essa confiança de, cara, nós não estamos trabalhando no achismo, não é só mais uma produção de conteúdo, não é só sobre fazer mais coisas, e sim fazer a coisa certa e buscar os números corretos. Pergunta de transição. Então, certo, eu fiz todas as perguntas que eu precisava e estou com... Aí, o Kennedy, eu acho que esse é muito importante para fazer a pergunta de transição aqui. Essa é uma coisa muito boa, que é, cara, fazer a pergunta de transição, de terminei o diagnóstico, porque o nosso diagnóstico terminou, aqui as perguntas acabaram, agora é a hora de eu te apresentar a solução. Então, eu fiz todas as perguntas que eu precisava e estou confiante que posso aumentar, eu desenho a taxa de conversão aqui, né? Taxa de conversão nos próximos 30 dias. Tem algo pertinente que você queira adicionar antes de eu falar sobre o que eu faço, como eu faço o investimento necessário para já começarmos? E aí aqui você faz a transição para começar a apresentar a proposta. Então, esse daqui é o caminho do diagnóstico. Essa é uma sugestão de diagnóstico para vocês, de como você executa ele. E aí, assim, pode ser muito criativo em como você vai melhorar isso. Eu acho que isso daqui é um processo de lapidação constante. Coisas que eu tenho feito na minha rotina aqui, tá? Na minha rotina, cara, eu tenho pedido para o ChatGPT avaliar as reuniões que eu tenho feito. Tenho tentado mudar esse script, fazer de outras formas. Tenho tentado inícios de call diferentes para quebrar o gelo, para apresentar a nossa empresa de forma diferente, para setar um pouco a expectativa da reunião, setar algumas perguntas para mostrar para o cara que no final ali eu vou efetivamente apresentar uma proposta, mas mais importante dessa reunião é entender das dores, entender da possibilidade de qual é o problema real que a gente vai resolver e fui pedir para o chat avaliar minha abordagem de prospecção e só faltou dar um tapa na minha cara. Muito bom. E aí, principalmente, eu gosto muito dessa ideia. A todo momento que você está atendendo o cliente, você precisa demonstrar a capacidade que você pode resolver aquele problema.
Todas as vezes, eu comecei a vender serviço de marketing quando eu tinha 19 anos, não tinha nem barba, não tinha nada, tinha acabado de sair da escola, e tudo que eu fazia era, a minha conversa era sempre para demonstrar a capacidade que eu podia resolver, era por isso que eu fechava negócio, porque a maioria das pessoas, a maioria dos prestadores de serviço, a maioria dos concorrentes de vocês vão fazer o quê? 20 posts por tantos reais, 20 designs por tantos reais, 20 edições de vídeo por tantos reais, tráfego pago por R$ 1.000. O que você vai fazer é mudar o teu posicionamento para ser mais um consultor do que um executor, para que o que tenha mais valor não seja só o seu entregável, seja suas ideias também. Fechou? Dúvidas, questionamentos? Até falando nisso, tipo, uma coisa que eu consegui usar como bastante diferencial para mim foi a questão comercial. Porque logo que Sim, eu comecei a trabalhar, comecei com comercial e eu, vou abrir uma agência de marketing agora. Aí eu larguei totalmente o comercial e fiquei só, não, o comercial vou dar dicas pro cara ao longo que eu sou agora uma agência de marketing, eu só vou dar uma dica, ó, faz assim no WhatsApp. E aí eu comecei a realmente me diferenciar no mercado e conseguir cobrar mais e principalmente parar de ser visto como gestor de tráfego a partir do momento que eu comecei a me posicionar como gestor comercial do cara também. tá dentro Então, do meu pitch isso. A diferença da Next para as outras agências é que a Next, as outras agências vão só até a parte de gerar o lead. Eu exato, vou até o final com você. Eu vou olhar exatamente. para você até o final da venda, vou olhar o teu CRM, às vezes vou até dar uma dica de melhoria no teu produto, dependendo do tamanho da empresa, né? Uhum. Tá dando as Para mim proporções aqui. é a mesma Mas, tipo assim, coisa. cara, eu falo de jornada do cliente, né? Eu vou na jornada do cliente inteira. E eu fechei agora com um cara que ele é consultor de e-commerce e ele falou que ele também, o maior diferencial dele é que ele entra literalmente até na questão do cadastro do produto dentro da fábrica do cara, sabe? Ele fala sobre tudo e é isso que faz com que ele venda. Então, sair dessa coisa básica do marketing em si, de só, eu faço vídeo, ou tipo, cara, pega o cara em todo o processo dele de criação, marketing e venda e faz tudo. Não precisa fazer tudo, mas dá pitaco em tudo, basicamente, sabe? É o que eu vejo que Isso hoje gera muito mais proximidade com o cliente, gera muito mais oportunidade de outros trabalhos também, às vezes faz perceber coisas que... Várias coisas que eu vendo extra é de conversas assim. Às né? vezes você tá tentando gerar demanda para um cara e o problema tá na oferta, tá no jeito que o cara faz o comercial dele, tá no jeito que é o script de SDR, tá naquela automação errada, por exemplo, do horário de funcionamento no WhatsApp lá, que tipo assim, Sim. volta em tanto. Saca? Tem erros muito pequenos que você pode solucionar com um bate-papo ali, sendo mais um cara consultor mesmo do que e especialista do que só um cara que vai vender um cronograma de conteúdo ou algo E o específico. legal disso é que tu tem mais produtos para vender também, né? Porque hoje, por Sim, exemplo, eu tenho a minha colega aqui que é parceira, que ela é social media, só que, claro, ela também faz ali alguma coisa com tráfego e tal. Então, ela não tem, digamos, tem clientes que a gente trabalha juntos e tem clientes que ela só trabalha totalmente sozinha porque o tráfego é enxuto e não precisa de me contratar, digamos. entendi. E aí, hoje eu consigo vender consultoria comercial para os clientes dela, por exemplo, que eu só faço isso, entende? Então, é mais um Entendi. produto que eu consigo vender também, sabe? Então. Então, esse é um caminho muito bom, mas esse diferencial é muito importante, que é e é isso que é o caminho, né? Tipo assim, eu escutei numa palestra lá acho que inclusive tá no YouTube, do Denner lá, que ele fala muito, uma coisa que eu achei muito maneira, que ele fala muito específico de, cara, antigamente eu olhava muito para entender o porquê eu perdia clientes. E ele falou, cara, eu ficava maluco, porque eu não tava conseguindo resolver aquele problema. Aí ele falou, cara, deixa eu mudar. Ele falou que alguém falou isso para ele, algum mentor falou para ele, que ao invés de você pensar no que você tá perdendo, foca no que você tá ganhando, cara. O que você faz para os clientes que ficam, que estão 2, 3 anos, que eles acham muito bom? Coisas que às vezes você não vende. Por exemplo, cara, às vezes você mesmo, Pablo, podia estar fazendo ali quando começou a agência algum ajuste comercial, alguma coisa. Eu fazia muito isso, sem cobrar. Não cobrava nada, só dava uma dica, dava um direcionamento. Cara, eu faço muito isso. Eu ainda não aprendi como vender isso sem pôr a mão na massa totalmente. Mas, por exemplo, eu consigo, principalmente se for alguém que vende mentoria ou algo do tipo, eu tenho alguns clientes de infoproduto ali, que eu consigo mexer muito no produto e oferta deles. Mas eu faço a parte mais de marketing.
Só que eu ainda não consegui precificar isso porque exige muito tempo. Mas, cara, eu dou um monte de pitaco no produto, no jeito que é vendido, no jeito que é entregue, que ajuda muito o cara a melhorar o processo dele. E isso, olhando para o que você faz bem, e aí olhando essa situação específica, olhando que eu faço bem isso para esse cliente, por que eu não posso criar um serviço específico disso? Uma consultoria disso? Entendeu? Tipo assim, dentro de coisas, é isso que eu tô falando. Não ingesse o teu modelo de serviço em faço social media para restaurante, saca? Tipo assim, não, amplia a mente, porque às vezes a próxima oportunidade, a próxima faixa de crescimento da agência vem dessas coisas. De você olhar para o mercado dos clientes que você atende e achar oportunidades ali. Mas, O que eles estão reclamando, entendeu? sim, mas uma dúvida, assim, tu acha, digamos, certo até cobrar a mais para fazer esse tipo de trabalho? Porque o que eu penso, tá? Cobrar a mais na tua assessoria propriamente dita, porque hoje tu oferece tu abraça o cara em todos esses pontos, do que propriamente, digamos, não, eu te entrego o marketing até 2.000, mas se tu me pagar 3, daí eu ofereço essa estratégia de Mas a tua além. concepção é setar no valor maior já? É, é o que eu faço hoje. No caso, eu já estou jogando mais o meu ticket, um valor mais alto por fazer parte da empresa do cara. Então, quando o cara me contrata, normalmente eu costumo falar, cara, tá contratando tanto um CMO pensando em marketing, mas, cara, a gente vai olhar para tudo dentro da tua empresa. Eu vou dar pitaco, por exemplo, eu tenho um cliente, no caso não, eu acabei cancelando o contrato com ele, que deu alguns outros problemas lá, mas a gente estava vendo sobre, ele vendia janelas e portas e tal, e a gente estava vendo sobre começar a vender no Uruguai, na Argentina, eu estava ajudando ele nesses processos, entende? E, pô, tava cobrando um pataco dele, entendeu? Então é meio que isso, não é sobre cobrar, digamos, não, vou cobrar 1.500 para fazer a gestão de tráfego do cara, e aí, olha, se, pô, apareceu essa oportunidade de a gente vender na Argentina, tá? Olha só, para eu te ajudar nisso aqui, eu vou cobrar mais 1.000, digamos. Entende? Não, cobra logo os 2.500 e abraça o cara em tudo, entendeu? É o que eu Mas eu acho vejo, que pelo é menos. a questão do dia a dia se o cara tem potencial de pagar, entendeu? Tipo assim, não sei se eu acredito que tenha que ter o serviço meio que seja esse full service, tipo assim, o cara tem direito a X entregas de tudo ali, tipo assim, cara, o cara tem direito a treinamento comercial, tem direito a os conteúdos que sejam suficientes porque ele precisa, a e-mail, dá para fazer tudo, mas na minha visão, quando eu faço muita reunião aqui, tem cara que não quer pagar por isso, tipo assim, tem cara que fala, pô, beleza, perfeito, adoraria ter esse plano de 4.000, 5.000, mas, tipo assim, cara, o que eu posso pagar agora é 2. Uhum. E muitos desses problemas, Pablo, na minha visão, geram quando você já entrou na empresa do cliente, saca? Não, nem sempre, pelo menos assim, quando é de indicação é uma coisa. Agora, quando você vai prospectar um cara aleatório que você acabou de conhecer, você só vai descobrir esses problemas no caminho, entendeu? Tipo assim, pô, você só vai descobrir que dava para vender janela no Uruguai quando você começar a vender direito aqui no Brasil, saca? Tipo, Sim, sim. então, às vezes os problemas, essas coisas, você só começa a entender quando você está dentro da operação do cara, vendo as deficiências ali. Então, acho que tem Sim. esses dois mundos. Tem o cara que você já conhece, indica, etc. O cara te indica, você já vai ter uma abertura maior no início. Mas é sempre bom pensar naquela esteirinha de produtos de tipo assim, cara, eu entro por esse serviço, depois eu consigo abraçar em outros ali. Uhum. Mas tem esses dois modelos. Mas o ideal seria vender tudo ao ticket mais alto, com certeza. Mas na prática, no volume, eu acho que não funciona muito assim, não. Não, faz Muito assim. sentido. Faz sentido. Alguém mais dúvidas? Questionamento? Não? Todos tranquilos? Kennedy tá quietinho hoje, né? É o horário, pô. O Kennedy é outro cara, 7 da noite, pô. Tomou umas pedradas aí falando mal da entrega dele. É que aqui eu fico Hã? focado em várias coisas ao mesmo tempo, mas que é foda, entendeu? Agora à noite não, à noite é resenha, à noite é. Entendeu? O Kennedy não resenha no horário comercial, é só à noite, pô. Cara, o time do É foda. Kennedy ganhou a Liberta, né, cara? O cara tá em outro Não, mundo e hoje. hoje vai ganhar, né, também o Brasileirão, você tá ligado, né? Tô ligado. Não, com certeza. Eu nem quero falar de futebol, cara. Eu tô ansioso. Ô Henrique, essa semana é a próxima, só pra saber. O quê? Olha, nem lembra, meu